Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo de Química. Neste vídeo vou então resolver aqui um exercício que incide na lei de Avogadro dos gases, também no volume molar, obviamente falando em gases, número de moles e também número de partículas. Bem, o exercício é o seguinte: admitindo condições PTN, são condições normais de pressão e temperatura, calculo o volume ocupado por, depois vamos ter aqui 7 alíneas para resolver. Bem, para resolvermos este problema, eu vou-me municiar aqui de algumas fórmulas. A primeira ideia é a seguinte: se estamos nas condições PTN, o volume molar de um gás, né, o volume de uma mole de gás é exatamente igual a 22,4 decímetros cúbicos por mole, ok? Uma mole de gás há de conter 22,4 decímetros cúbicos, isto estando e só estando nas condições PTN. Depois vou-me munir de algumas fórmulas paralelas também, que tratei-as nos vídeos anteriores, por isso, quem não percebeu muito bem as fórmulas que eu vou aplicar aqui, sugiro que assista aos vídeos anteriores. Eu neste não vou voltar a explicá-las, apenas as vou aplicar para resolver os problemas. O meu volume de um gás há de ser sempre igual ao número de moles desse gás, N pequeno, vezes o respectivo volume molar. E vou pegar nesta fórmula e vou criar 3 versões desta mesma fórmula, tocando aqui nas seguintes ideias. Sabemos da matéria anterior que o número de partículas é sempre igual ao número de moles vezes a constante de Avogadro. E sabemos ainda que o número de moles é igual à massa, ao quociente entre a massa e a massa molar. Se eu pegar aqui nesta fórmula e resolver em ordem ao número de moles, eu posso então dizer que o número de moles, e reparem que se a constante de Avogadro está a multiplicar, passará então a dividir e ficaria com o número de partículas a dividir então pela constante de Avogadro. Eu dizer, então vou utilizar estas duas fórmulas que estou aqui a demarcar a verde, para criar algumas variações desta forma para cálculo do volume de qualquer gás, ok? Substituindo então o número de moles, neste primeiro caso, pelo quociente entre a massa e a massa molar, e num segundo caso, substituindo pelo quociente entre o número de partículas e o número de Avogadro. Ou seja, além desta 1, podemos criar algumas variações, como vai ser o caso de o volume de um gás será igual, substituindo o número de moles aqui por esta ideia, há de ser igual à massa do gás a dividir pela respectiva massa molar, vezes o volume molar, e vou criar ainda uma terceira versão desta forma, onde vou dizer que o volume de um gás, agora substituindo o número de moles pelo quociente entre o número de partículas e o número de Avogadro, obviamente depois multiplicando pelo volume molar. Quer dizer, eu vou resolver estas 7 alíneas baseado unicamente nestas 3 fórmulas, ok? Estou aqui a identificá-las a amarelo. Bem, às vezes vocês perguntam-me, mas será que eu posso? Quer dizer, vocês só aprenderam esta negócio. Será que eu posso aplicar as outras duas assim? Quer dizer, isso vai depender do vosso professor, mas eu também estou aqui a explicar no vídeo como é que a partir desta, né, chegamos às outras. Vocês coloquem aqui estas duas e, quer dizer, percebe-se que substituíram o número de moles, neste caso pelo quociente entre a massa e a massa molar, e neste caso pelo quociente entre o número de partículas e o número de Avogadro. Bem, vamos então resolver aqui as questões. A linha 1 pede-nos então, quer dizer, isto é o calcular o volume ocupado nas condições PTN, ou seja, temos este dado relativamente ao volume molar de qualquer gás nestas condições, e na linha 1 pedem-nos que calculemos o volume de 7,52 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio. Reparem que eles aqui, nesta linha 1, estão-nos a dar o quê? Estão-nos a dar o número de partículas. Então, quer dizer, eu vou aplicar aqui esta terceira versão, onde trata o número de partículas, e vou calcular o volume de gás aqui por esta terceira fórmula, dizendo então que o volume, neste caso de hélio, será exatamente igual ao, eu costumo colocar a fórmula para que se perceba, e sugiro também que o façam
nos vossos registros de avaliação, identificar a forma que estão a usar e só em seguida concretizar o valor das mesmas. Vamos ter então que o nosso volume de hélio será igual ao respectivo número de partículas, que são 7,52 vezes 10 elevado a 23. Reparem que as partículas podem ser átomos, moléculas, íons, já vimos isso anteriormente. A dividir então pela constante de Avogadro, que será 6,022 vezes 10 elevado a 23, a multiplicar pelo respectivo volume molar, são 22,4 decímetros cúbicos. Efetuando aqui os cálculos, nós vamos obter exatamente 28 decímetros cúbicos de hélio nesta quantidade de partículas, ok? Agora vou resolver a segunda. Na segunda temos o seguinte, temos 200 gramas de oxigênio. Bem, eles aqui estão-me a dar assim a massa da amostra de oxigênio. E sei que a massa da amostra há de ser 200 gramas. Então destas três variações que eu criei aqui, qual é a forma que me permite calcular o volume conhecendo a massa da amostra? É aqui a segunda. Sabemos a massa, mas para efetuar este cálculo precisamos da massa molar do oxigênio. Então vamos em primeiro lugar calcular a massa molar do oxigênio, isto basta irem à tabela periódica e verificarem que a massa atómica relativa do oxigênio é 16, né, 0,00, então a respectiva massa molar há de ser 16,00 gramas por mol. Ok? E como sei que a massa da amostra de oxigênio é dada ali no exercício, são 200 gramas, né? 200 gramas, vou aplicar para cálculo do volume de gás esta segunda variação. Então vou colocar aqui que o volume de oxigênio será igual massa, vou identificar a massa da amostra de oxigênio, a dividir pela respectiva massa molar do oxigênio, vezes então o volume molar. Concretizando, isto há de ser igual a ter 200 gramas, a dividir pela massa molar, que são 16,00 gramas por mol, vezes o respectivo volume molar, que nas condições PTN são 22,4 decímetros cúbicos. Efetuando aqui os cálculos, vamos obter 280 decímetros cúbicos de oxigênio. Ok? E então teria a segunda linha feita. Eu vou descer um bocadinho, também tenho aqui, coloquei aqui em baixo, para depois não estar sempre a subir e a descer. E vou resolver agora aqui a linha 3. Aqui é pedido meia mol de cloro. Bem, meia mol de cloro, estão-me a dizer que o número de mols de cloro é exatamente igual a 0,5 mols. E se eu quero o volume de gás, quer dizer, qual das três variações é que eu vou aproveitar agora? A primeira, não é? Que me permite calcular o volume de gás simplesmente conhecendo o número de mols. Então aqui na linha 3 nós vamos ter que o volume de cloro será então dado pelo número de mols de cloro vezes o respectivo volume molar. Concretizando aqui o nosso volume, será igual ao número de mols, que é 0,5, vezes o respectivo volume molar, que é 22,4, quer dizer, há de ser metade de 22,4, então 11,2 decímetros cúbicos de cloro. Vou agora resolver aqui a quarta. Reparem que com estas três formas, quer dizer, facilmente resolvemos este tipo de questões. Na linha 4 temos então 2,20 vezes 10 elevado a menos 2 gramas de néon. Quer dizer, estão-me a dar a massa da amostra de néon, que é exatamente igual a 2,20 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Qual é então a forma que eu vou usar para calcular o volume do gás? A terceira, porque é aquela que trata a massa. Para utilizar esta terceira, eu vou ter de efetuar o cálculo da massa molar do néon. E observando a tabela periódica, a massa molar do néon, a massa atómica relativa seriam 20,18, em termos de massa molar será 20,18 gramas por mol. E agora vou concretizar o cálculo do volume, incidindo aqui na terceira forma, sendo assim o volume do gás, quer dizer, do gás, neste caso néon,
né? Ali gás está assim de uma forma geral, neon, será igual, vou então usar aqui a terceira concretização, massa sobre massa molar, vezes volume molar, concretizando então as minhas variáveis, o volume de neon será igual à respectiva massa, que é 2,20 vezes 10 elevado a menos 2, a dividir pela massa molar, que são 20,18 gramas por mol, vezes o respectivo volume molar, nas condições PTN, são 22,4 decímetros cúbicos. Efetuando aqui os cálculos, vamos então obter 2,44 vezes 10 elevado a menos 2 decímetros cúbicos, e temos então a quarta questão resolvida. Eu vou apenas tirar aqui os dados da quinta questão. Esta é fácil. Temos 50 moles de acetileno. Eu vou só passar aqui. Indicamos número de moles de acetileno, ou seja, de C2H2. C2H2 há de ser então igual a, penso que era 50, se não vi mal. Exato, 50,0 moles. Então queremos calcular nestas 50 moles qual é o volume de acetileno. Qual das variações aqui das fórmulas do volume do gás é que eu vou utilizar? A primeira, porque é aquela que trata o número de moles. Então eu vou dizer que o volume de acetileno, C2H2, será simplesmente igual ao número de moles de acetileno vezes o respectivo volume molar. Concretizando então o cálculo do volume, isto há de ser igual ao número de moles de acetileno que temos é 50,0 vezes o respectivo volume molar, que é 22,4 decímetros cúbicos nas condições PTN, o que isso será então igual a 1120 decímetros cúbicos de acetileno, ou seja, C2H2, aqui faltou colocar os decímetros cúbicos relativamente ao neon. Vou descer um pouco mais aqui a apresentação, para fazer agora, resolver as duas últimas questões. Reparem como, quer dizer, aquela ideia de criar inicialmente estas três formas equivalentes, né, de calcular o volume de um gás, dá bastante jeito, né? Porque agora a gente insere tudo aqui. Caso contrário, tinham que andar a fazer um cálculo de uma forma, depois ir para outra, quer dizer, e começa a ficar um bocado confuso. Então criem estas três variações, e isto agora é sempre para abrir. Sexta linha, temos então 36 gramas de flúor, quer dizer, estou-me a dar a massa da amostra de flúor, que será igual a 36,0 gramas. Quero calcular o volume de flúor que tenho nesta massa. Qual é a forma que vou usar? É aqui a terceira variação. Para usar esta terceira variação, ou seja, para calcular o volume, tendo a massa da amostra, preciso da massa molar. Então, massa molar do flúor há de ser igual, reparem que aqui o flúor já é uma molécula diatómica, então temos que ir à tabela periódica, perceber a massa atómica relativa do flúor, mas não chega, porque numa molécula de flúor eu tenho 2 átomos, então esta massa molar do flúor há de ser 2 vezes a massa atómica relativa do flúor, obviamente que isto tratando esta ideia em gramas por mol, que são as unidades de massa molar, sendo assim a massa molar do flúor, visto que a massa atómica do flúor é 19, né? Então vamos ter 2 vezes 19, ou seja, 38,00 gramas por mol. Sendo assim, vamos então calcular o volume de gás, quer dizer, o volume de flúor será simplesmente igual ao quociente entre a massa e a massa molar, vezes o volume molar. Concretizando, vamos ter que o volume do flúor, a massa da amostra são 36,0 gramas, a massa molar são 38,00, o volume molar são 22,4 nas condições PTN, o que quer dizer que isto tudo junto há de dar assim um volume de 21,2 decímetros cúbicos de flúor. Vou resolver então a última linha, 7. Reparem que na última linha dizem-nos o seguinte, temos então 2,41 vezes 10 elevado a 20 moléculas de metano. Quer dizer,
esta quantidade de moléculas estão-me a dar o quê? Estão-me a dar o número de partículas. Se me estão a dar o número de partículas, eu vou utilizar aqui a segunda variação desta primeira fórmula, onde me diz que o volume de qualquer gás, né, neste caso metano, CH4, há de ser simplesmente igual ao quociente entre o número de partículas e o número de Avogadro vezes o respectivo volume molar. Concretizando, o volume de metano há de ser igual ao número de moléculas 2,41 vezes 10 elevado a 20, a dividir então pela constante de Avogadro, 6,022 vezes 10 elevado a 23, vezes o respectivo volume molar, que são 22,4 decímetros cúbicos. Isto há de ser então, a dizer aqui decímetros cúbicos, se o volume de CH4, efetuando aqui os cálculos, vamos obter uma quantidade pequenina, 8,96 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos de metano, presentes então nestas moléculas de metano. Bem, resolvi então as 7 linhas. O que eu vos tenho a dizer neste tipo de exercícios e em todos, não é? Vocês aprendem as fórmulas, neste momento já sabem esta dos gases e estas duas, quer dizer, têm 3, 1, 2, 3, obviamente que isto não há ordem para tal, mas a partir destas 3, quer dizer, a gente consegue gerar outras, que mediante os exercícios podem facilitar, ok? Vocês através destas 3, e sobretudo porque as 3 tratam o número de moles, então é possível aqui fazer algumas variações. Para resolver estes 3 exercícios, porque eu queria o volume do gás, queria então estas 3 variações. Noutro tipo de exercícios, se quisermos outras coisas, podemos até criar outras formas. Mas reparem que esta ideia inicial, depois o exercício é sempre para abrir. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.